Olá, queridos amigos, uma boa noite. É Hola muito bom amigos, buenas tê-los noches. Es conosco muy bueno novamente tenerlos nesse con momento. nosotros nuevamente en este Estamos muito momento. felizes pelo Estamos muy acompanhamento, felices por tenerlos acá pela presença de vocês nesse momento. E eu quero en dizer presencia de para ustedes en vocês este que momento y quiero durante esses decirles dias, que durante estos días, foram experiências assim bastante especiais ao tê-los aqui todas as noites, tratando de um tema que é extremamente importante, que é a hermenêutica. Durante esses dias, tratamos aqui da hermenêutica como aquela base teológica consistente apresentada pelo pastor Hazel. Logo depois, ontem, nós tivemos a presença do Dr. Carlos Flávio, tratando das ferramentas e das características mais importantes da hermenêutica adventista. E hoje, nós temos o Dr. Emilson Reis, que está conosco para falar como se prepara sermões, as características mais importantes para aqueles que vão apresentar os sermões, os estudos que são necessários para, então, assumir o púlpito e, claro, a coerência entre vida e também proclamação. Tenho certeza que hoje será uma noite muito abençoada e, de antemão, quero aqui agradecer a cada líder, a cada irmão, a cada pastor, a cada ancião, a cada pessoa que está empenhada em fazer o melhor para que o nosso púlpito seja mais forte. Muito obrigado, quero aqui agradecer de antemão também ao pastor Bruno Raso, que nos acompanhou, ao pastor Adolfo Soares, ao pastor Josué, a equipe que nos apoiou o tempo inteiro, e, claro, a pessoa do pastor Stanley, que é o nosso presidente, que deu todo o apoio para que esse evento também ocorresse. Muito obrigado, amigos, por sua presença, que hoje seja mais uma vez uma noite inspiradora. Muito obrigado. Agora com vocês, o pastor Adolfo Soares. Amigos, irmãos, boa noite. Que alegria estar com vocês nesta oportunidade, aprendendo um pouco mais e hoje encerrando com chave de ouro este encontro da semana. E aí, vocês gostaram? Qual foi o proveito que vocês tiraram desses encontros? Imagino que há muita coisa boa que vocês aprenderam, todos nós aprendemos. Agora, este momento, o encontro de hoje, é para você tomar as informações de terça e quarta e pensar como que tudo isso pode ajudar no preparo de um sermão. E como vocês são as pessoas que cuidam das igrejas, que pregam nas igrejas, o tema de hoje também tem um interesse muito especial para cada um. De tal forma que, bem-vindos. No final do encontro de hoje, eu quero dar uma notícia de primeira mão, um livro que vai ajudar muito vocês no estudo da Bíblia e no preparo de sermões. Mas fique atento, fique atenta até o final. Uma alegria muito grande poder estar com vocês nessa noite também e participar desse momento tão importante, tão de crescimento a cada um de nós e focando em algo também que é sempre importante, que tem a ver com a missão da igreja. Nós temos ouvido de como melhor preparar as mensagens para proclamar a Jesus Cristo. E nós estamos aí há 9 dias do grande movimento missionário da igreja, que é a colheita, o evangelismo de colheita na Semana Santa. Portanto, minha palavra aqui, como líder do Ministério Pessoal, quero agradecer muito a cada um de vocês, líderes que estão aí preparando pontos de pregação. Nós estamos aí saindo de um momento de pandemia que desafiou a todos nós, que fez muitos de nós, e todos sofrermos, e é por isso que nós estamos com um tema muito importante nessa Semana Santa, que o amor vive. Muitas pessoas perderam tudo, e até esperança, mas uma coisa nós não perdemos, que é esse amor que está vivo, que é Jesus, e nós temos que levar as pessoas a olhar para Ele, olhar para Jesus. Por isso, minha gratidão enorme aqui a cada um de vocês que estão mobilizando pontos de pregação, pontos de pequenos grupos, igrejas, escolas, salões, para levar essa mensagem a muitas e muitas pessoas. E nós temos todo esse material à disposição, muito material. Se você entrar no site adventistas.org, logo vai ter o banner da Semana Santa e tem muito material lá. Mas eu queria, dentre os muitos materiais,
uma novidade para esse ano que é bem interessante, é esse resumo aqui. Para cada noite, para cada tema de sermão que o pastor Valdeci Lima preparou para a gente, nós vamos ter aqui uma espécie de resumo, um mapa mental. Você pode compartilhar com os interessados, com os jovens especialmente, que vão gostar disso, um resumo em uma folha de todo o sermão com esse mapa mental. Além de você ter o sermão em áudio, em versão aí para o WhatsApp, para poder você compartilhar o link e a pessoa assistir o sermão daquele dia, o PowerPoint, o sermão para pequeno grupo, o sermão para a igreja, os cartazes, todo o material está à disposição no site para você já ir baixando os vídeos, a música tema, o clipe com Arautos do Rei. Nós temos muita coisa por lá. Mas um detalhe que eu penso que é muito importante, e nós temos vivido isso a cada madrugada, é buscar a Deus todos os dias, nas manhãs, consagrar mais a igreja, mais o ponto de pregação, orar mais nesses últimos dias, até chegar lá na Semana Santa, para que Deus nos use e envie pessoas. E se eu pudesse deixar aqui só um recado da estratégia missionária de hoje até lá, é interessante você distribuir convites da Semana Santa. Você pode mandar por WhatsApp, por meio eletrônico, pode postar, pode entregar o físico para muita gente. E alguns gostam de dizer, pastor, eu entreguei 200 convites. Um outro dia alguém me disse, pastor, eu entreguei 1000 convites. Mas sabe o que me chamou a atenção? Foi uma senhora lá no Peru, que o líder me disse lá, pastor, ela juntou não sei como recursos e contratou uma van e levou 16 pessoas para o pequeno grupo e para o ponto de pregação todas as noites. Sabe que entregar 1000 convites é muito bom. E a gente faz isso. E esse ano vai ser junto com o livro missionário. Mas levar uma pessoa com você no carro, na bicicleta, na moto, no ônibus, a pé, é muito melhor. É muito melhor levar uma pessoa junto com você do que entregar 1000 convites. O melhor mesmo é fazer as duas coisas. Que Deus te use. Que o seu ponto de pregação, você que vai pregar, que você que aprendeu tudo isso, colocar em prática agora, nas 8 noites, nas 8 mensagens da Semana Santa, é uma oportunidade muito grande de nós levarmos Jesus até o coração das pessoas. Que Deus te use grandemente para isso. Eu queria orar com você nesse instante, antes nós ouvimos então o nosso querido pastor Emilson Reis nessa noite. Vamos orar? Querido Pai, nosso bondoso Deus, obrigado por essas noites de aprendizado, de aprofundar mais de como melhor compartilhar a Tua palavra, como melhor nos prepararmos para isso, e nós queremos nos entregar a Ti mais uma vez nessa noite, para ter o coração e a mente abertos, para podermos aprender mais do Senhor. Utilize, portanto, nessa noite, mais uma vez, pastor Emilson Reis, unja a sua boca, a sua mente, e que ele possa ser usado grandemente por Ti nesse momento. E assim como cada pregador na Semana Santa, que teremos logo mais. Te peço isso em Cristo Jesus. Amém. Estamos muito gratos e felizes de poder contar com esse palestrante nesta noite, a última noite que teremos neste encontro de edificação, de reflexão, com base nos ensinos da palavra de Deus, que são úteis para a nossa vida e nosso ministério. Eu tenho o privilégio de apresentar-lhes o pastor Emilson Reis. Ele é estudante, foi pastor por muitos anos, atendendo igrejas e distrito, foi professor de teologia também. Especificamente, ele se especializou em homilética e ele teve outros ensinos com relação a temas de Deus, revelação e pregação. Ele é um pastor, ele também é escritor, ele tem 4 livros escritos relacionados com este tema, que ele vai apresentar no dia de hoje, e ainda que ele esteja aposentado, jubilado, ele ainda está muito ativo, e hoje ele nos abençoa com essa apresentação, que nós esperamos que seja de muitas bênçãos para todos os líderes que se conectaram e estão conectados neste curso. Eu quero lembrá-los também, antes de dar a palavra para o pastor, que vocês devem se inscrever
para receber a sua participação, seu certificado de participação nesse curso. Aí no chat, na barra azul, que está na parte superior do chat, e se inscreva-se ali a sua presença. Muito obrigado. E agora vamos ficar com o pastor Emilson Reis. Seja bem-vindo, pastor. Boa noite, meus irmãos e amigos. Eu cumprimento a todos os que participam desse encontro. Agradeço a direção da Divisão Sul-Americana e também do Seminário do Salto pelo convite para partilhar aquilo que Deus me ensinou ao longo dos anos sobre a pregação da Palavra de Deus. Quando lemos o Novo Testamento, percebemos que os escritores empregaram algumas expressões para se referir aos líderes espirituais de uma comunidade de crentes. Uma delas é presbítero. Essa palavra se referia ao status, à dignidade. O presbítero de uma igreja era o seu presidente. Presbítero é uma palavra de origem grega que equivale a ancião na língua hebraica e trazia a conotação de alguém que era sábio devido à experiência acumulada ao longo da vida. Outra expressão usada também no Novo Testamento é bispo, a qual destaca a função de vigiar, superintender, vistoriar o que foi confiado aos seus cuidados, ou seja, alguém que deve realizar a tarefa de um pastor. Na prática, pode ser dito que essas 4 palavras, presbítero, bispo, pastor e ancião, são sinônimas. Desde o início do cristianismo, foram os indivíduos que estavam nessas funções os responsáveis pelas igrejas que surgiam e se multiplicavam. Embora no Antigo Testamento somente pessoas idosas exercessem o cargo de anciãos, no Novo Testamento vemos que jovens poderiam assumir essa função. De fato, as cartas de Paulo endereçadas a Timóteo e Tito, que eram jovens, estão repletas de conselhos sobre a qualificação e o ministério dos anciãos. No mundo cristão, percebe-se que cada uma das várias denominações escolheu alguma dessas palavras para caracterizar seus líderes. Assim, há igrejas que os chamam de presbíteros e outras que os chamam de bispos, enquanto a Igreja Adventista do Sétimo Dia escolheu empregar as palavras pastor e ancião. Em nosso sistema de organização, embora o trabalho do ancião seja semelhante ao do pastor, a área de atuação, o tempo de dedicação ao trabalho e a autoridade que receberam da igreja são diferentes. Assim, enquanto o pastor foi investido autoridade para exercer a sua função, e geralmente é o líder de um grupo de congregações, dedicando tempo integral ao seu trabalho e recebendo remuneração, o ancião foi investido pela igreja com uma autoridade menor e comumente está limitado a uma igreja local, onde foi eleito pela Irmandade para exercer suas funções durante o período de 1 ou 2 anos, podendo ser reeleito quantas vezes a igreja desejar. Além disso, seu tempo de dedicação é parcial e ele não é remunerado. Desse modo, o pastor é o líder principal e os anciãos são seus auxiliares, e se espera que haja entre eles um clima de apoio e também de entendimento. Sua obra é variada, e eles devem atuar em algumas frentes que abrangem tanto o cuidado do rebanho quanto a evangelização, sendo uma dessas frentes a pregação da palavra de Deus. Vamos agora ao tema da minha palestra, o púlpito adventista. Primeiramente, vamos focar em um texto de Paulo a respeito da pregação. Lá em Romanos, no capítulo 10, nos versos 13 a 15, nós lemos as seguintes palavras: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E agora Paulo faz uma porção de perguntas no seu argumento. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram?
E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Assim, encontramos aqui uma sequência de passos, como se fosse uma escada, cujo topo é a salvação e cujos degraus básicos são o envio de mensageiros e sua pregação. Então, nós temos a seguinte ordem aí. Primeiro, mensageiros são enviados. Depois, eles pregam a palavra de Deus. Em terceiro lugar, pessoas vão escutar essa mensagem. Daqueles que escutam, alguns vão crer. Os que creem vão invocar o nome do Senhor Jesus. E quem fizer isso vai se salvar. Você percebe assim que no plano que Deus fez para salvar a humanidade, a pregação é um passo indispensável. Mediante a pregação, pessoas conhecem, creem e realmente são salvas. Desse modo, para os profetas, para Jesus e também para os apóstolos, a pregação era uma prioridade. As outras coisas, por exemplo, as curas e os milagres, eram apenas acompanhantes da pregação e tinham a intenção de chamar a atenção para ela, despertando interesse, ou também de confirmá-la como procedente do céu. Quando a primeira geração de cristãos estava desaparecendo, e Paulo pressentiu que ele próprio não viveria mais muito tempo, ele escreveu a última carta, que foi para o jovem Timóteo, que era um filho na fé, um dos muitos a quem ele educara e treinara para o ministério, e que, sem dúvida, seria um dos próximos líderes da igreja cristã. Depois de lembrar a Timóteo que desde a infância ele conhecia as Escrituras e como elas têm sua origem em Deus e podem conduzir à salvação pela fé em Cristo, Paulo ordenou a Timóteo que continuasse a tarefa da pregação. As palavras dele, em 2 Timóteo 4, versos 1 e 2, são as seguintes: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Assim, ao encerrar sua carreira, o apóstolo tinha tal preocupação com o futuro do reino de Deus nesta terra, que, utilizando uma linguagem bem vigorosa, ele colocou Timóteo sob juramento, tendo a Deus e a Cristo como testemunhas, de que ele, Timóteo, haveria de continuar a pregação da palavra de Deus. E esta ordem tem sido válida para os pastores de todas as épocas desde então, e ainda é para nós na atualidade. O apóstolo João, por sua vez, quando bastante idoso, teve o privilégio de, em visões, contemplar o futuro da igreja até o final dos tempos. E ele viu a igreja, a última igreja nesta terra, cumprindo sua missão imediatamente antes da volta de Jesus. E ele registrou assim essa visão simbólica. Apocalipse 14, versos 6 e verso 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Este anjo, bem como os outros dois que o acompanham, representam o povo de Deus, especificamente os adventistas do sétimo dia, que estão anunciando a mensagem de Deus à humanidade. Assim, João viu a última igreja pregando o evangelho. E, finalmente, podemos recordar as palavras ditas por Jesus em seu famoso sermão profético, em Mateus 24, verso 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. A ênfase desse texto é a de que chegará a ocasião em que o evangelho de Cristo terá alcançado todo mundo. E quando isto acontecer, a história do pecado terá o seu fim e Cristo virá para inaugurar o seu reino de glória. Vemos desse modo, irmãos, a importância da pregação no plano que Deus fez para salvar a humanidade. Mas antes de falar
sobre a pregação, eu quero falar um pouquinho sobre o pregador. Nós temos no Novo Testamento uma doutrina chamada doutrina dos dons espirituais, que é também uma das 28 crenças fundamentais de nossa igreja. E essa doutrina ensina para nós que um dos dons que Deus dá para o seu povo é o dom de pastorear. Esse é o dom do pastor e é também o dom do ancião. E todo pastor e todo ancião recebe um conjunto de dons espirituais. E um desses é a capacidade e a facilidade para pregar a palavra de Deus. Esse é um dom dado por Deus. Não é qualquer pessoa que pode ser um pregador. Então, não vamos confundir comunicador com pregador. Todo pregador, sem dúvida, é um comunicador. Comunica o evangelho. Mas nem todo comunicador é um pregador. Tem gente que fala muito bem em público, mas não serve como pregador, porque não tem esse dom dado por Deus. E eu me recordo aqui de que fui pastor certa vez numa igreja muito grande, e quando eu cheguei ali, eu cuidava apenas desta igreja. E nesses casos, os irmãos quase que exigem que o pastor pregue o tempo todo. E eu pregava seguidamente, mas eu escolhi em algum momento ou outro colocar algum irmão para pregar também. E comecei a me informar quem eram os que pregavam. Então, me foi apresentado um professor de oratória num centro universitário. Professor de oratória de um curso de Direito. Naquela época, os cursos de Direito tinham oratório. E eu pensei, vai ser um bom pregador. E coloquei na escala de pregação para ele pregar um certo dia lá. Era uma pessoa boníssima, já de bastante idade, e aquela foi a primeira vez que ele entrou na minha escala de pregação, mas também foi a última, porque ele não sabia pregar. Ele falava muito bem em público, mas ele não tinha o dom da pregação, e a sua pregação não abençoava as pessoas. Então, ser pregador, primeiro é ter realmente um dom espiritual dado pelo Espírito Santo. Agora, o pregador tem que ter um preparo espiritual além do seu dom. A pregação é um reflexo do caráter do pregador. Querendo ou não, quando o pregador apresenta um sermão, a vida vai junto. No sermão, ele expressa seus pensamentos, sentimentos e atitudes sobre Deus, a Bíblia, a oração, obediência às pessoas, enfim, sobre a sua vida em os mais variados aspectos. É por isso que, mais importante que o preparo da pregação, eu diria que é o preparo do pregador. Observe algumas citações da senhora White. A primeira citação dela, que é de Testemunhos para a Igreja, ela escreveu assim, por favor, projete para mim esse quadro aí na tela para os irmãos. A primeira tela está assim: é coisa terrível ministrar coisas sagradas quando o coração e as mãos não são santificados. Notem, poucas palavras, mas bastante impressivas. A próxima citação, nesse mesmo testemunho dela, diz assim, comentando a pregação de um irmão de seus dias: a pregação do irmão B não foi marcada por sanção do Espírito de Deus. Ele pode falar fluentemente, esclarecer um ponto, mas tem faltado espiritualidade à sua pregação. Seus apelos não têm tocado o coração com ternura. Tem havido uma sucessão de palavras, mas o coração de seus ouvintes não foi vivificado, enternecido com a percepção do amor de um Salvador. E a próxima, ainda nesse mesmo testemunho, diz assim: o Salvador deve ser apresentado ao povo, enquanto o coração do orador deve ser subjugado pelo Espírito de Deus e ser imbuído. O próprio tom da voz, o olhar, as palavras devem ter um poder irresistível para impressionar corações e controlar mentes. Jesus deve estar no coração do pregador. Então, observe que interessante, não basta dar a mensagem correta, o jeito de dar, o tom da voz, o nosso olhar, o nosso amor para com as pessoas que nos ouvem, deve irradiar de nós e deve ter um efeito positivo também em quem escuta a nossa pregação. O ancião deve ter certos cuidados
e desenvolver determinados hábitos que o manterão sempre em crescimento espiritual e o ajudarão a formar um caráter cada vez mais parecido com o de Jesus, o que será reproduzido em seus sermões. Assim, eu sugiro aqui que, como parte do preparo para a pregação, o ancião deve estudar a Bíblia. É importante que o ancião leia a Bíblia regularmente. O objetivo principal dessa atividade não é descobrir bons textos para sermões, embora isto possa acabar acontecendo, mas sim alimentar a própria alma com o pão provido por Deus, para que possa crescer espiritualmente, conhecendo a Deus e amando a Ele cada vez mais. Mas, além de estudar a Bíblia, deve ser também um homem de oração. Na verdade, a oração foi a marca dos maiores pregadores de todos os tempos. Sua pregação era poderosa, porque, primeiramente, se haviam abastecido na fonte de poder. Conduziam os homens à salvação, porque haviam estado com o Salvador. Não há substituto para a comunhão com Deus. É nela que o pastor e o ancião vão encontrar sabedoria, ânimo, conforto, saúde, poder para cumprir a sua missão. Eu estou lembrado aqui de que há muitos anos, eu era um jovem ainda, eu nem havia começado a estudar teologia, e eu li um livrinho chamado Heróis da Fé. Ele contava sobre os 20 maiores pregadores que houve, desde a Reforma até os nossos dias. E depois de ler todas aquelas 20 biografias, uma coisa me chamou a atenção que eles tinham em comum. Além de ser grandes pregadores, todos foram homens dedicados à oração, tinham muito poder ao falar a palavra, porque eles também oravam bastante e confiavam em Deus. Eu já disse e repito que não é qualquer pessoa que pode ser um pregador da palavra de Deus. Nem mesmo o melhor orador ou comunicador podia pregar a palavra com êxito se faltasse a ele certas virtudes espirituais que somente o crente verdadeiro possui, e também o dom específico que o Espírito Santo dá para pregar a palavra de Deus. E eu menciono agora algumas qualidades que um pregador deve ter. Uma delas é a dependência do Espírito Santo. É claro que todos nós dependemos do Espírito Santo em toda a nossa vida, mas eu me refiro a depender do Espírito Santo em relação à pregação. Isso acontece em 3 momentos. Primeiro, ao escolher o que pregar. O ancião e o pastor têm 2 opções. Ou pregam baseado em um texto bíblico, ou pregam baseado num assunto da Bíblia. E tem que ter a ajuda do Espírito Santo para escolher o que vai pregar. Somente o Espírito Santo conhece cada coração dos que estarão presentes e tudo que está envolvido. Somente ele conhece bem o pregador, suas capacidades, suas limitações, e sabe como ele pode ser usado com maior eficiência. Mas também o pregador deve se submeter ao Espírito Santo ao preparar a mensagem. É necessário sabedoria do céu para pesquisar e encontrar os diferentes materiais de apoio, por exemplo, textos, ilustrações, comentários, citações e assim por diante. E saber colocar tudo isso na melhor ordem para ter um bom efeito na vida dos ouvintes. E, em terceiro lugar, deve se submeter ao Espírito Santo ao expor a mensagem. Agora que o sermão está pronto, precisa ser pregado. E enquanto o seu servo se dispõe a falar, o Espírito deve ungir o seu coração, sua mente, seus lábios, de modo que profira a mensagem certa da maneira certa. E é também necessário que ele esteja no auditório limitando a operação das forças do mal, abrandando o coração, iluminando a mente e atraindo a vontade dos ouvintes. Somente o Espírito Santo é que pode causar a conversão nas pessoas. E agora vem mais uma citação de Ellen White, que eu retirei do livro O Desejado das Nações. Ela ali anotou as seguintes palavras: a pregação da palavra não será de nenhum proveito sem a contínua presença e ajuda do Espírito Santo. Esse é o único mestre eficaz da verdade divina. Unicamente quando a verdade chega ao coração
acompanhada pelo Espírito, vivificará a consciência e transformará a vida. Portanto, você que é pregador, depende em tudo do Espírito Santo para poder expor com eficácia a palavra de Deus. Uma outra marca do pregador deve ser a identificação com a mensagem. O que significa isso? O pregador identificado com a mensagem é aquele que possui 3 marcas também. Primeiro, ele entende a mensagem que ele está proclamando. Que calamidade é alguém se atrever a pregar sobre algo que ele mesmo não compreende de modo suficiente. É parecido com um cego guiando outro cego. Pior ainda é agir como um cego tentando guiar alguém com visão perfeita. Isso acontece às vezes quando quem está pregando não conhece bem o assunto e ali no auditório tem alguém que é especialista naquela área. Em segundo lugar, além de entender a mensagem, ele tem que crer que aquilo que ele está expondo é de fato verdade e relevante. Não basta conhecer o assunto. Precisa crer que essas coisas são realmente assim e que sua mensagem vai abençoar os seus ouvintes. E, em terceiro lugar, além de entender a mensagem, crer que ela é verdade e relevante, deve estar procurando viver essa mensagem também. Porque o pregador também é um pecador rodeado de tentações e fraquezas, e não alguém perfeito em si mesmo, pode não estar até vivendo plenamente, totalmente, em alguma área de sua vida. Mas se ele fez uma entrega completa a Cristo, está confiando na graça de Deus, e sua vida de contínuo crescimento, ele pode perfeitamente pregar o ideal de Deus, embora ele próprio não tenha ainda chegado lá. Mas se ele está em falta em algum aspecto da vida, e não tem reconhecido o seu erro, nem se apropriado da ajuda que Deus oferece, então não deve se atrever a pregar o tal assunto. As suas palavras não podem ser um disfarce daquilo que ele é. Quando o pregador não crê na mensagem, ou não busca vivê-la, de algum modo, talvez por causa do semblante ou do tom da voz, há ouvintes que sentem que o que ele fala é só da boca para fora, e acabam rejeitando a mensagem. E na próxima citação de Ellen White, ela comenta sobre isso e diz assim, observe, quando a teoria da verdade é repetida, sem que se sinta sua sagrada influência na alma do orador, esta, quer dizer, a teoria, é rejeitada como um erro, e o que apresenta se torna responsável pela perda de almas. Que texto duro é esse? Se nós pregamos só da boca para fora, pessoas percebem isso, rejeitam a verdade, e nós vamos ser cobrados de Deus, somos responsáveis por essa rejeição. Por outro lado, eu diria que sempre há poder na sinceridade. Outra qualidade do líder cristão, do pregador cristão, é a humildade. Infelizmente, há pessoas que usam o púlpito para se aparecer, com a intenção ilícita de chamar a atenção para si mesmos. Isso pode ser feito de algumas maneiras, por exemplo, usando vocabulário rebuscado, sofisticado, oratória pomposa, argumentos sutis, ilustrações pessoais que exaltam o próprio orador, e também através de vestuário e adornos ostensivos. Desse modo, essas coisas desviam o foco da mensagem e de Cristo para o próprio eu. Tal procedimento é tão descabido como visitar um salão de artes onde está exposto um quadro muito valioso de 60 milhões de dólares, e então não prestar atenção naquele quadro, na tela, na moldura, mas ficar encantado com o prego que segura o quadro. Bem, meus amados, Cristo e a verdade são o quadro e a moldura. E nós, pregadores, não passamos de pregos. A nossa função não é chamar atenção para nós, é apenas manter o quadro numa boa posição, para que possa ser visto e admirado pelas pessoas. E enquanto isso acontece, ficamos escondidos atrás do quadro, como acontece com os pregos. Nesse ponto, Paulo é um exemplo para nós. Embora tenha sido um dos mais destacados servos de Deus de todos os tempos,
ele tinha uma visão bastante humilde de si mesmo. Em sua carta aos Tessalonicenses, primeira carta, capítulo 2, verso 6, ele escreveu assim: também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. E em outra carta, 2 Coríntios 4, verso 5, ele escreveu: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. E nesse ponto devemos imitar Paulo também. Uma outra virtude do pregador é o entusiasmo. Esta qualidade está relacionada com as anteriores e deriva delas também. Entusiasmo significa Deus no íntimo. O entusiasmo, ele, quando o pregador o possui, consegue mover os ouvintes. Porque o pregador está muito interessado no assunto, por crer nele, por esperar que a sua mensagem seja vitoriosa, é que ele fica entusiasmado. É a energia que o impulsiona a falar. Que coisa terrível é alguém estar apresentando a verdade com tão má vontade, com tão pouca força, com tão pouca ênfase, que parece ser a maior mentira do mundo. Nós temos a verdade que veio de Deus, uma verdade que salva. Vamos pregar com ânimo, com vibração. Uma outra qualidade do pregador é a síntese. Temos que ser capazes de dizer muito com poucas palavras, não ficarmos enrolando, demorando, além daquilo que for necessário. Sejamos concisos em nossos sermões, sem mutilar as informações essenciais. E eu destaco mais uma qualidade, que é a fluência. Fluência é falar com naturalidade, facilidade e espontaneidade. O orador fala sem hesitações ou tropeços e harmoniza bem as ideias. Não existem pausas longas ou fora de lugar, nem expressões tão seguidamente repetidas, tipo assim, né? Fala um pouquinho de novo, né? Ou fala, outras parecidas. Também o pregador não inicia uma frase, daí percebe que errou e começa de novo. Veja 3 exemplos que eu vou citar aqui. Como disse o apóstolo Paulo, como disse o apóstolo Pedro, boa noite, irmãos. Bom dia, irmãos. Certa vez eu estava no Uruguai, certa vez eu estava no Paraguai. Veja, começa, se arrepende, volta atrás e tal. A pessoa que é fluente não faz essas coisas. Agora, ninguém começa falando em público de modo fluente. Isso vem com a prática e também com o esforço e com o passar do tempo. O púlpito adventista considera o preparo do sermão. O preparo do sermão sempre tem como base a Bíblia. E eu me lembro aqui de... Certa vez eu estava no Mato Grosso do Sul, eu voltei à minha primeira igreja onde fui pastor. Fui convidado para fazer uma semana de oração ali. E o pastor local combinou comigo assim, que na parte da tarde nós faríamos visita às famílias da igreja. E numa das primeiras tardes, visitamos, entre outras pessoas, um empresário local. E o pastor me disse, esse homem, esse irmão, veio para cá faz pouco tempo. Na outra igreja, na outra cidade, era um líder da igreja, era muito animado. Mas aqui ele está muito fraco na fé, ele até vem poucas vezes na igreja. Nós entramos na casa do homem, ele nos recebeu, conversamos com ele, reconheceu que precisava frequentar mais a igreja, se fortalecer, mas ele disse uma frase para o pastor que me chamou a atenção. Ele disse assim, pastor, você tem muitas igrejas, você não está sempre aqui. E quando você não está aqui, os outros pregam, a pregação não compensa, não vale a pena. Ele disse, pastor, eu preciso de capim, mas quando vou lá na igreja só servem pedra. Aquele homem estava faminto, queria alimento, mas quando outros pregavam, que não o pastor, não encontrava aquele alimento. Isso acontece frequentemente em várias igrejas nossas também. Precisamos pregar a palavra de Deus e crermos no poder que tem esta palavra. Você lembra de Isaías 55? Quando Deus disse assim, que a sua palavra é como a chuva e como a neve. Deus envia, nunca volta vazia, sempre faz a sua vontade, é proveitosa.
assim também a sua palavra. E quando nós pregamos a palavra vai transformar a vida das pessoas. Algumas vezes nós ficaremos sabendo e outras não. Mas como pregadores temos que ter confiança, certeza de que a palavra de Deus é poderosa e que vai causar transformações na vida dos ouvintes. Lutero, certa vez, comentou sobre isso, e eu leio uma citação dele agora, que foi registrada por um historiador chamado Daubigné, e Ellen White colocou no livro Grande Conflito também, eu peço que projetem aí, e ali, então, diz assim, são palavras de Lutero, grande informador: pregarei, discutirei, escreverei, mas não constrangerei a ninguém, pois a fé é ato voluntário. Vejam o que fiz. Levantei-me contra o Papa, seus partidários, suas indulgências, mas sem violência nem tumulto. Apresentei a palavra de Deus, preguei e escrevi. Isso é tudo que fiz. No entanto, enquanto eu dormia, a palavra que eu havia pregado subverteu o papado, de tal maneira que nunca antes um príncipe ou imperador conseguiu. No entanto, não fiz nada. A palavra sozinha fez tudo. Esse grande homem de Deus, um dos principais servos de Deus na história humana, diz Ellen White. Ele pregava, mas ele confiava que a palavra ia fazer a sua parte. Outra citação de Ellen White diz assim, falando sobre Deus, ele ordena a seus servos que apresente o último convite de misericórdia ao mundo. Os embaixadores de Cristo nada têm que ver com as consequências. Devem cumprir seu dever e deixar os resultados com Deus. Quando fazemos nossa parte, somos fiéis em pregar, Deus cuida do resultado, mediante o uso da sua palavra. Agora, eu digo para você que a Bíblia também possui certos graus de utilidade. Naquele texto tão conhecido, 2 Timóteo 3,16, está escrito assim: toda escritura é inspirada por Deus e útil. Duas marcas da Bíblia. Então, primeira, ela é inspirada. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. E a inspiração não tem graus. Não tem mais ou menos inspiração. 50%, 30%, não existe isso. Ou é inspirado ou não é. Inspiração é igual a gravidez. A mulher está grávida ou não está. Assim é inspiração, não há graus. Mas aqui diz, toda a escritura é inspirada por Deus e é útil. Então, toda a escritura é útil. Quando fala escritura, são os livros da Bíblia. Todos os livros, os maiores, menores, todos eles são úteis como livro, mas não significa que cada pedacinho do livro é útil. E eu quero demorar um pouquinho disso. Embora toda a mensagem inspirada por Deus, existem textos que simplesmente não servem como base de sermões, porque as informações que eles fornecem não possuem relevância espiritual. E eu selecionei aqui 3 textos para dar um exemplo para você. 3 textos. Os 3, cada um tem 3 versos da Bíblia. Observe aqui. O primeiro exemplo é um texto que não tem nenhum significado espiritual. Esdras 10, 25 a 27. E eu leio assim: herdei Israel dos filhos de Parós, Ramias, Gesias, Malquias, Miamim, Eleazar, Malquias e Benaia. Dos filhos de Elam, Matanias, Zacarias, Jeiel, Abdi, Jerimote e Elias. Dos filhos de Zatu, Elioenai, Eliasibe, Matanias, Jerimote, Zabade e Aziz. Vejam, qual é a lição espiritual que esse texto tem para nós? Zero, nenhuma. Nenhum anjo consegue tirar proveito espiritual disso aqui. Esse livro, Esdras, é uma escritura da Bíblia. Esse livro é inspirado por Deus e ele é muito útil também. Mas esse pedacinho sozinho não é útil, ok? Não tem nenhuma utilidade espiritual. Olha um outro exemplo agora de um texto que tem um pouco de relevância espiritual. Provérbios 29, 15 a 17. Provérbios 29, 15 a 17. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem envergonhar a sua mãe. Quando os perversos se multiplicam, multiplicam-se as transgressões,
mas os justos verão a ruína deles. Corrige a teu filho, e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Então, isso aqui tem mensagem espiritual? Tem. É muito grande? Não. É bem pontual, pequena. Se refere a apenas um assunto. É a educação de nossos filhos. Como fazer isso? Quando vemos eles no caminho errado, nós temos que corrigi-los, tirá-los do erro, nos empenharmos para isso. Então, a lição espiritual que existe, mas é muito pequena, é só um ponto. Agora, veja um outro exemplo da Bíblia, novamente 3 versos, que tem muita relevância. Efésios 2, versos 8 a 10. Paulo escreveu: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Esse texto é um dos mais importantes da Bíblia sobre salvação. Os principais conceitos estão aqui. Aqui fala de Deus, de Cristo, de salvação, de fé, de obras. Veja, o miolo do Evangelho está aqui. Esse texto é muito importante. Então, enquanto alguns textos são de primeira grandeza, e outras numerosas passagens bíblicas, se bem trabalhadas, possam resultar em excelentes sermões, há textos que não possuem mensagem espiritual, porque tratam de detalhes históricos e aspectos da geografia, cronologia. Embora eles ajudem a compor o quadro total da Bíblia, não merecem ser o foco de atenções, não servem para ser usados em sermões. Textos com pequeno valor espiritual, em lugar de servirem como base de um sermão, deveriam ser deixados para ser estudados pelos membros da igreja nas leituras particulares, nos cultos domésticos e assim por diante. E aí fica uma pergunta: se há na Bíblia tão grande quantidade de textos com profundidade e relevância de conteúdo espiritual, por que um pregador escolheria basear seu sermão num texto de importância espiritual tão pequena? Certamente que há exceções, e uma delas acontece quando um problema específico que envolve boa parte da igreja e tem um texto que se refere diretamente, trazendo a resposta de Deus para o assunto. A nossa mensagem também tem que ser uma mensagem variada, não ficarmos sempre num só assunto. Eu fui pastor em Cuiabá há muitos anos, e ali havia um ancião da igreja, um homem muito querido por todos. Ele tinha pouco estudo, basicamente só o antigo curso primário, mas ele tinha um problema. Ele era um monomaníaco, ele só sabia um assunto. Sempre que ele ia pregar, todo mundo já sabia. Vai falar do Espírito Santo. Ele tinha uma classe escola sabatina. Não importava o assunto da lição, ele sempre dava um jeito de falar sobre o Espírito Santo. A gente tem que ter cuidado com esse assunto. Nós não podemos ficar somente num assunto, mas numa variedade de temas que a Bíblia realmente apresenta para nós. Faz algum tempo, eu fui visitar uma igreja numa capital do Brasil. A igreja ficava assim, bem pertinho da associação. Eu passei o dia com o pastor e ele me contou algo que acontecera com ele fazia poucos dias antes de eu estar naquele momento lá naquela igreja. O pastor, num sábado, pregou um sermão naquela igreja, e a saída dos irmãos me cumprimentaram e me agradeceram. Parece que todo mundo gostou. No sábado seguinte, ele foi à frente e disse assim: irmãos, lembram que eu preguei o sábado passado? Vocês todos me agradeceram e gostaram do sermão. Mas quero dizer para vocês que eu preguei 8 heresias, 8 erros, e nenhum de vocês percebeu. E nenhum de vocês ia me dizer que eu estava errado em alguma coisa. Todos me agradeceram. E eu quero agora voltar ao sermão do sábado passado, vou desfazer aquele sermão, vou voltar aos 8 pontos, mostrar o que a Bíblia diz sobre esses assuntos. E o pastor me contou que irmãos choraram. Irmãos reconheceram que realmente conheciam um pouco da palavra de Deus. E que seriam enganados, porque não perceberam nada daquele sermão, e assim sentiram a sua necessidade de conhecer mais a palavra de Deus.
Irmãos, nós precisamos conhecer a Bíblia como pregadores e pregar a Bíblia. Ela é a base do sermão. E temos que ter um tempo razoável para estudar a Bíblia. Você não vai entender a Bíblia se você não estudar a Bíblia. Você tem que ter tempo para estudar. Isso é muito importante. Eu já dei dezenas ou centenas de cursos para irmãos leigos, para anciãos, líderes, em muitos lugares do meu país. E uma pergunta que frequentemente me fazem é a seguinte: pastor, quanto tempo leva para preparar um sermão? E eu tenho a resposta na ponta da língua. Eu digo assim: olha, quem não sabe faz em 1 hora. Quem sabe leva 20 horas, 50, 100, e conforme o sermão leva a vida toda. É assim que funciona. Um bom sermão leva tempo de pesquisa, de estudo, para poder realmente ser bem preparado e bem apresentado. E o pregador, para preparar um bom sermão, tem que ter também as ferramentas, o acesso às ferramentas, para poder entender bem a própria Bíblia. Primeiramente, tem que ter a Bíblia, e, se puder, mais de uma tradução. Você pode perguntar para o seu pastor quais são as boas traduções aí no seu país, para que você possa usar também 2, 3 ou 4, porque, às vezes, numa tradução, o texto fica mais claro do que noutra tradução também. Então, mais de uma Bíblia ajuda no preparo do sermão. Outra ferramenta importante é a concordância bíblica, ou chave bíblica. Ela contém as palavras da Bíblia em ordem alfabética, e ali você vai encontrar o livro, capítulo, versículo, onde se encontra aquela palavra que você procura. Então, isso é muito importante para preparar sermões. Você tem também o dicionário bíblico. O dicionário bíblico menciona as palavras da Bíblia, o que elas significam. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você queira pregar sobre a palavra dos talentos. Você obrigatoriamente tem que explicar o que é um talento, porque toda a parábola gira em redor de talento. Para saber o que é um talento, você tem que procurar no dicionário bíblico, ele vai explicar para você, vai dizer assim, que talento não é moeda. Talento é uma quantidade de prata. O talento da história é talento de prata. Havia talento de ouro, que era outro. Talento de prata. Então, um talento é uma quantidade de prata. Mas quanto que é isso aí? Naqueles dias havia várias moedas circulando. Uma delas era denário. O denário valia o pagamento de um dia. Naquele mundo sem inflação, quem trabalhava um dia, no fim do dia ganhava o pagamento, um denário. Agora, se alguém trabalhasse 6.000 dias, sem nunca gastar nada, só fosse guardando, no fim de 6.000 dias, teria 6.000 denários. Isso equivale a um talento. Um talento vale 6.000 denários. Equivale a comprar, na época, 6.000 ovelhas, ou 1.200 bois. Um único talento valia 1.200 bois. Que tal você ser dono de 1.200 bois hoje? Note, um único talento é uma fortuna. Então, talento não é uma moedinha que o homem da palavra recebeu e foi lá e enterrou, e depois desenterrou e devolveu para o seu dono. Não, é uma bolada, é uma fortuna. E só procurar informação no dicionário já mudou toda a história. Porque se fosse possível alguém ter só um talento, Deus vê num único talento um potencial, uma riqueza muito grande para fazer muito bem. Bem, se você procura um dicionário e você então depois conta no sermão isso, o que os irmãos vão pensar? Vão pensar assim: eu já escutei 300 vezes essa parábola, mas é a primeira vez que eu sei o que é um talento. Esse pregador é a 8ª maravilha do mundo. Você também pode ser a 8ª maravilha do mundo. Use as ferramentas que já são disponíveis, e você vai compreender a palavra de Deus, vai poder ensiná-la de modo a abençoar realmente os seus ouvintes. E há outras ferramentas também, né? Comentários bíblicos, por exemplo, e assim por diante. E também os livros de Ellen White, especialmente os que comentam a Bíblia. Você pode, então, usar esse material. Existe tanto em papel, como através de meios eletrônicos, não é? Agora, no preparo do sermão, a gente respeita o texto bíblico. Um texto que é apropriado para ser usado em um sermão
possui interpretação e aplicação. Interpretar um texto é procurar descobrir o que ele significava para quem o escreveu, para o escritor original, o que ele quis dizer com essas palavras. E para que a interpretação seja correta, você usa as ferramentas corretas também. Depois que o texto foi interpretado, entendido, agora que se sabe o que ele significava lá no passado, precisa ser aplicado. Aplicar significa extrair a lição espiritual para a vida presente. O pregador vai perguntar: como esse texto ajuda a mim e aos meus ouvintes em meio às nossas lutas, dificuldades, desafios? O valor da interpretação jamais deve ser desprezado, pois se não houver uma interpretação, ou se ela for incorreta, corremos o risco de fazer uma aplicação que não condiz com a verdade. A aplicação tem sido comparada com uma ponte entre o mundo da Bíblia e o mundo de hoje nós vivemos. Para construir essa ponte, o pregador deve conhecer bem as duas margens, o texto da Bíblia e os seus ouvintes. Se ele conhecer bem e souber interpretar corretamente a Bíblia, mas não conhecer a natureza humana, as lutas, provas, tentações e a cultura e as condições em que o povo se encontra, então a pregação dele será semelhante àquelas pontes inacabadas que começaram a ser construídas a partir de uma das margens e que, por qualquer razão, são abandonadas, esquecidas a meio caminho, que para nada servem. O mesmo ocorrerá se ele estiver bem familiarizado com os ouvintes e conhecer bem a natureza humana, mas desconhecer o correto ensinamento da Bíblia. Como pregadores, precisamos conhecer bem as Escrituras e bem os homens e os dias em que nós vivemos. Precisamos saber como melhor abordá-los e como levar a eles a palavra que salva. Para tanto, é relevante ter contato direto com o povo, inclusive o que ajuda muito é a visitação aos nossos irmãos e aos interessados também. Eu dou agora algumas sugestões para fazer uma boa aplicação. A aplicação não deve surgir da imaginação do pregador. Deve brotar naturalmente do texto que ele está estudando. Os ouvintes têm que ver na aplicação a logomarca assim do Senhor. Quando isso ocorre, ela é de fato uma boa aplicação e se torna para os ouvintes a palavra de Deus. A aplicação deve ser feita em qualquer momento do sermão, mas o clímax dela é no final. A aplicação mostra como a verdade bíblica se relaciona à experiência dos ouvintes em seus problemas. A aplicação faz o ouvinte ver o que deve ser feito. Apresenta sugestões práticas de como fazer e o persuade a fazer. A aplicação desafia os ouvintes e convoca-os à ação. Existem também alguns textos em que a interpretação e a aplicação, elas coincidem, são a mesma. Geralmente são textos que tratam de princípios morais ou espirituais. Esse é o caso dos 10 mandamentos. A interpretação é a mesma que a aplicação. E ao aplicar, é necessário deixar claro para os ouvintes que a obediência à palavra de Deus resultará em bênçãos e crescimento espiritual para nós. Bem, nossas igrejas costumam ter 3 cultos por semana, sábado, domingo e quarta. E também as semanas especiais, em que temos cultos todos os dias. Na média, então, nós temos em qualquer congregação adventista cerca de 170 pregações por ano. Já pensou nisso? Como estamos aproveitando essas oportunidades? O que está sendo pregado? O púlpito adventista precisa de sua atenção. Você pode contribuir para que a sua pregação e a pregação que acontece na sua igreja sejam aprimoradas e realmente alcancem aqueles que escutam. Embora você possa se envolver com muitas atividades como ancião, você deve se comprometer com a pregação. E eu termino minha fala convidando você a ter as alegrias
de um pregador. Uma delas é a de preparar um bom sermão, porque enquanto estuda com afinco a palavra de Deus, mantém comunhão com o céu e se admira com a coerência e profundidade da revelação e a grandeza do amor de Deus. Outra alegria é expor essa mensagem com emoção e poder, tendo consciência que Deus o está usando e que enquanto você prega, o Espírito de Deus, os seus anjos, estão em atividade para que a mensagem seja entendida e aceita. Outra alegria vem depois da pregação, quando você ficar sabendo que suas palavras foram uma bênção para os ouvintes, de maneira que alguns abandonaram o mal e aceitaram a Cristo, enquanto outros foram confortados, animados e cresceram na vida espiritual. Mas a maior alegria será eterna, quando no reino de Deus você se deparar com aqueles que estarão para sempre salvos, porque você pregou para eles a palavra de Deus. Amém. Pastor. Pastor Adilson, Pastor Emilson, muito obrigado por esta pregação com muito conteúdo, que realmente nos ajuda e desafia também para poder fazer a pregação do púlpito da igreja, fazer uma pregação relevante, com substância, e que possa edificar realmente a igreja. Para os nossos participantes, eu quero lhes lembrar que o pastor Emilson é um pastor de ampla trajetória na área de teologia aplicada, e embora se encontre aposentado, é muito ativo, e por isso está conosco agora, nessa ocasião, e com muitas outras atividades. Bem, pastor, há algumas perguntas que chegaram para nós e que gostaríamos de apresentar para esclarecer algumas dúvidas que nossos ouvintes têm. A primeira pergunta que chegou para nós é a seguinte: pastor, você considera que a igreja deve reforçar algum tema específico na atualidade? Bem, como eu disse na apresentação, nós temos uma variedade de temas bíblicos. E essa variedade tem que ser abordada por nós. Pode acontecer que em certas situações devamos abordar especificamente mais algum tema, mas a própria senhora White, seus escritos, traz uma infinidade de assuntos que devemos pregar. Por exemplo, a volta de Jesus, a questão da lei do sábado, que são marcas de nossa igreja, o próprio assunto da ressurreição, a de Cristo e a nossa no futuro. Fala também sobre as doutrinas da igreja, nós temos aí 28 crenças fundamentais, nós temos profecias de Daniel e Apocalipse, nós temos, de fato, uma infinidade de assuntos. Assim como eu mencionei que temos 170 cultos por ano, nós temos muito mais assuntos para serem abordados. E a pessoa que conhece a Bíblia e as doutrinas vai poder perceber e, assim, apresentar o que for necessário. O que eu falo para todos, mais uma vez, é não ser monomaníaco. Monomaníaco é a mania de uma só coisa. Sempre pega a mesma coisa, sempre o mesmo. Não faça isso. Especialmente o pastor, mas também o ancião, deve ter uma variedade de sermões que possa abençoar aí a sua comunidade. Gracias, pastor. Aqui hay una... Obrigado, pastor. A próxima pergunta diz assim: pastor, você considera que em alguns lugares há aspectos descuidados no púlpito, na pregação, na nossa igreja nos últimos tempos? Aí depende de cada comunidade. Como acabei de mencionar, nós temos aí algumas igrejas que repetem muitos mesmos assuntos. É sempre a mesma coisa. Por exemplo, em muitas igrejas não tem mais quase culto de quarta-feira de oração. Apenas 6 gatos pingados aparecem. O que matou o culto de oração foi o próprio culto de oração, o jeito que foi feito. Então, pode haver uma variedade de assuntos que serão apresentados. E a gente tem que trabalhar nesse aspecto aí. Isso é muito importante também. O pastor repete para mim a inquietação que foi mencionada agora? Essa última aí?
Você La queria que eu pregunta, falasse sobre... sí, es Sim, se há alguns aspectos que são descuidados nos púlpitos das nossas igrejas, e quais seriam? Um aspecto descuidado foi esse aí, de repetir sempre a mesma coisa quando há uma variedade de temas, não é? Então, para ser cuidado. Agora, eu não posso dizer, porque em cada igreja há um sistema de pregação, um tipo de pregação, e há um conteúdo de pregação que eu não conheço. Então, eu poderia analisar, talvez, a igreja onde eu assisto mais frequentemente, mas não a sua igreja. Agora, de um modo geral, nós temos alguns temas que são mais relevantes que eu mencionei aqui, que devem ser abordados. excelente, pastor. Muchas gracias. Excelente, pastor, muito obrigado. Hay una pregunta que Aqui há uma pergunta que se concentra em aspectos práticos, sendo que a pregação é um ministério tão importante e que pode nos afirmar nossa identidade e alcançar tantas pessoas para a salvação. Você poderia dar alguma sugestão prática? Já deu alguma, certo? Para criar um treinamento de pregadores a nível local? Sim, então, os pastores, todos os pastores adventistas, eles cursaram um seminário e lá tiveram disciplinas sobre pregação. Eles foram treinados para serem pregadores. Eles têm esses materiais também e eles próprios podem, nos seus distritos, darem cursos de pregação para os irmãos, porque eles conhecem a sua realidade, inclusive. Em alguns lugares, as associações também dão cursos de pregadores, uma vez por ano, para os irmãos anciãos também aprenderem esse assunto. Aproveito aqui para mencionar que faz algum tempo eu escrevi livros sobre esse assunto, então, em português, que é este aqui, que é publicado pela CPB, e foi livro-terço por muitos anos os pastores que estudaram aqui no NASP. E esse livro ele foi traduzido para o espanhol e a editora Assis também publicou lá em 2006, deve estar disponível ainda aí para os irmãos. E aqui vocês têm toda a orientação que precisam para escolher bons assuntos, preparar eles e apresentar também. Então, os pastores podem usar esse material para dar os seus próprios cursos para os irmãos leigos aí. Excelente, pastor. Aquí Excelente, pastor. Aqui ainda há algumas perguntas. Uma delas fala do seguinte: diz, neste mundo dos youtubers e dos influencers, nesta nova cultura da pregação que se instalou, o senhor acredita que há algum risco de a pregação pelos meios digitais poder se transformar em uma atividade mais promocional ou que possa arriscar a identidade da pregação adventista? Como eu mencionei na palestra, tem que estar sempre baseado na Bíblia. Não importa como vai ser a pregação, se vai ser pessoalmente, vai ser aqui pela internet, como fazemos agora, vai ser de qualquer maneira, sempre ela é baseada na palavra de Deus. E, na verdade, nós temos alguns pastores e alguns irmãos nossos que são especialistas no uso da tecnologia. E eles podem fazer um bom trabalho. Seria um outro ministério que não havia nos tempos bíblicos, por exemplo. Nós temos hoje, inclusive, bons pregadores da igreja que são bons para falar ao vivo, numa igreja tradicional, mas que não sabem se comunicar muito bem pela internet. O ministério deles é outro. Mas quem tem esse dom, essa capacidade de trabalhar com a internet, é um novo ministério, pode fazer isso também. Mas eu recomendo que nunca esqueça de focar sempre na palavra de Deus e exaltar sempre a palavra, lembrando que temos que confiar na palavra. A palavra por si só, quando é lida, quando é proclamada, por si só tem um efeito poderoso na vida das pessoas. Não importa a maneira como ela chega nas pessoas. muchas gracias por su respuesta, pastor Emilson. Muito obrigado por sua resposta, pastor Emilson. Ficam só mais algumas perguntas. Uma delas é sobre a prática de convidar constantemente pregadores para pregar nas nossas igrejas, mas que não conhecem a realidade local. O senhor considera que isso é adequado ou apresenta algumas dificuldades? Igrejas que não têm quase que pregadores, quase ou não tem mesmo, depende de quem vem de fora.
Então, aí não tem como deixar de convidar. O que a igreja pode fazer é orar para Deus, para que providencie pregadores. Então, Deus vai dar o dom de pregação para algum dos irmãos, ou alguém que tem o dom de pregação vai se mudar de outro lugar para morar com eles lá e ficar lá, né? Mas, de qualquer maneira, às vezes, não tem como deixar de convidar. O pregador, aliás, o pastor ou ancião que montam a escala de pregação, eles devem ter uma compreensão desse assunto. E se eles estão convidando alguém de fora, é porque eles creem que é o melhor que vai abençoar aquela comunidade. Então, é possível fazer isso. Agora, logicamente, se tem gente capacitada na própria igreja, talvez não precise convidar tanto assim pessoas de outros lugares. Excelente, pastor. Excelente, pastor. Há uma pergunta aqui que diz o seguinte: que livros o senhor considera que são indispensáveis na biblioteca do pregador adventista para melhorar seus sermões? Muito bem, então vamos lá. A Bíblia, mais de uma tradução. Então, depende, você está a Bíblia em português, a Bíblia em espanhol, converse com o seu pastor, você vai ter as melhores Bíblias. Então, tem algumas delas aí para você comparar, né? Aqui no Brasil, por exemplo, tem a Bíblia mais usada pelos adventistas, é a João Ferreira de Almeida, segunda edição. Agora saiu a terceira edição, que é chamada Nova Almeida, que está sendo muito usada também pela CPB, inclusive. Tem a nova versão internacional. Nós temos uma muito boa também, que não é muito conhecida, nova versão transformadora. Talvez ter uma Bíblia também, aquela a nova tradução linguagem de hoje, pode ajudar em alguns casos. Então, são algumas delas. Mas, além das Bíblias, ter a concordância bíblica ou chave bíblica, ter o dicionário bíblico, ter algum comentário bíblico. Nós temos comentário bíblico adventista, em português e também em espanhol. Ele foi feito faz 70 anos. Quer dizer que os últimos estudos e aprofundamento de coisas da Bíblia não estão lá. Mas ele tem coisa boa. Estão preparando aí novos comentários adventistas, que aí para frente vai ter, né? Mas, por enquanto, temos só aquele. Mas há outros comentários evangélicos também, que podem ser muito bons. Eu tenho alguns em casa, aliás, todo pastor adventista, todos nós temos comentários evangélicos em casa, todos nós temos alguns deles. E sabemos que eles são muito bons e usamos eles. É claro que nós não concordamos com tudo. Em algumas doutrinas que nós não concordamos, nós conhecemos bem o que a Bíblia diz, não aceitamos certos pontos. Mas há pontos em comum, muitos, e nesses eles são bons e podem realmente nos ajudar. Então, essas são as ferramentas básicas que eu diria aí para um pregador ter e preparar um bom sermão da palavra de Deus. Gracias, pastor. Obrigado, pastor. A última pergunta. De mencionar os livros da irmã White. A irmã White, ela escreveu mais de 100 mil páginas. E ela tem uma infinidade de livros aí. Aliás, infinidade não, mas muitas, dezenas de livros. E eu recomendo especialmente aqueles que comentam a palavra de Deus, né? Que são 9 livros. Eles são inspirados igual aos outros, mas a função deles é comentar a Bíblia. Por exemplo, Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, O Desejo das Nações, Atos dos Apóstolos, O Grande Conflito. Esses 5 aí formam a série O Grande Conflito. O assunto começa no universo perfeito e vai terminar no universo perfeito novo. Depois nós temos História da Redenção, que em resumo, aliás, em suma é um resumo desses 5. Depois nós temos Parábolas de Jesus. Ela comenta todas as parábolas de Cristo, uma por uma. Depois o maior discurso de Cristo, que comenta lá o Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7. E no Deserto da Tentação, um livrinho pequenininho, comenta Lucas 4, Mateus 4, as tentações de Jesus. Esses 9 aí, eles comentam Bíblia. Outros livros dela têm porções, pedaços, capítulos, mas esses 9, digamos assim, de modo completo, explicam a palavra de Deus também para nós. Excelente, muito completa a resposta. Excelente, muito completa a resposta, pastor. É necessário nos motivarmos para atender melhor e melhorar nossa pregação, para alimentar melhor a igreja. A última pergunta diz assim, pastor: até que ponto é adequado adaptar
a linguagem da pregação para alcançar as pessoas, os distintos grupos de pessoas, de culturas ou educação diferente. Nós temos que levar em consideração o nosso público-alvo. Não adianta eu falar, por exemplo, aqui em chinês para você, se eu soubesse chinês, não sei. Se eu falasse chinês aqui agora, soubesse falar, você não entender. Então, eu estou falando a palavra de Deus, mas não adianta, você não entende, não tem significado. Então, toda a nossa mensagem tem que ser adaptada à realidade e à cultura das pessoas. Então, se eu vou falar num grupo de pessoas mais simples, com pouco estudo, pouca educação formal, eu vou usar outro linguajar. Até a minha roupa vai ser mais diferente, parecida com a deles, e assim por diante. Eu tenho que chegar mais perto deles também para poder alcançá-los, né? Se eu for falar para gente mais sofisticada, eu vou falar de um outro jeito, usar outro vocabulário, outras ilustrações. Então, tudo se adapta realmente ao tipo de pessoa. A mensagem é a mesma, mas as palavras, o jeito, as ilustrações, enfim, isso aí se adapta à realidade na qual eu vou estar inserido. Muchas gracias, pastor. Muito obrigado, pastor e doutor Emilson Reis, por ter estado conosco, dedicando este tempo para a nossa edificação, para aprender e reforçar nossa identidade como igreja e nossa identidade também da missão. Agradecemos porque o Senhor esteve conosco, foi uma bênção e mandamos um forte abraço. Muito obrigado, que Deus o abençoe. Os demais pastores de visão que me convidaram também, e obrigado aos irmãos pela atenção. Espero que aquilo que eu pude expor aqui, embora seja pouco tempo para tanta coisa que existe sobre pregação, possa contribuir para que você que me escutou seja o melhor pregador, uma melhor pregadora da palavra de Deus. Muito obrigado, pastor Emilson, foi muito bom tê-lo conosco, uma inspiração, uma experiência tremenda como pastor, como professor, sem dúvida o seu preparo, o seu coração sensível e aberto como pastor, contribui de forma muito significativa para todos nós. Eu acredito, pastor Adolfo, que esses 3 dias foram muito especiais para a igreja, para a liderança, para os membros, para os pastores, e a nossa gratidão aqui a todos vocês, especialmente, Adolfo, a você, que tem sido um parceiro aqui com a Associação Ministerial SALT e a Associação Ministerial sempre trabalhando juntos, e obrigado também ao pastor Bruno, o pastor Josué, e todos aqueles que contribuíram para que isso acontecesse. Amigos, nós cremos que igreja forte começa com liderança forte. E a gente não pode esquecer do púlpito. Eu ouvi certa vez que pregação, para ser pregação, precisa o texto ser lido, explicado e aplicado. E muitas vezes isso não acontece. E a nossa intenção aqui, especialmente hoje, foi fortalecer, capacitar o púlpito adventista na América do Sul. Mais uma vez, muito obrigado, pastor Emilson. E eu quero dizer para vocês, amigos, que nesses 3 dias, onde nós tratamos sobre a teologia no contexto da hermenêutica, com ênfase na hermenêutica, depois a hermenêutica como instrumento, aquilo que nós adventistas utilizamos para interpretar o texto, e a aplicação e exposição do texto hoje, faz parte do nosso programa Identidade e Missão. E nós sonhamos nos encontrar em breve. E eu acredito, pastor Adolfo, eu vou agora passar para você, que o tema pregação é um tema que talvez a gente tenha que voltar a tratar com mais força, com mais intencionalidade, porque os comentários aqui que eu acompanhei foi um clamor dizendo precisamos enfatizar isso, precisamos olhar com mais carinho para isso também. Adolfo, muito obrigado, Deus o abençoe, Deus abençoe a todos, suas palavras. Pastor Lucas, muito obrigado, pastor Emilson, obrigado mais uma vez. Pastor Emilson, os comentários aqui dos irmãos, estou acompanhando, são dezenas e dezenas e dezenas. Esse tema que o senhor apresentou hoje é realmente muito relevante. Aqui, ó, só bênção, foi uma bênção, graças a Deus. Muito obrigado, pastor Emilson, siga fortalecendo os pregadores, graças a Deus. A irmã falou, eu amei, Deus seja louvado. Eu acho que não vamos assumir aqui um compromisso de voltar, talvez, no segundo semestre, pastor Wilson, para desdobrar esse tema, porque o senhor deu essa classe ao longo de um semestre, e hoje foi só 1 hora. Quer dizer, foi o resumo do resumo do resumo resumido, né? Então, vamos encontrar uma data. Sim, pastor Emilson. O assunto é tão vasto que aqui no NASP nós tivemos aula na graduação,
no mestrado e no doutorado, especificamente sobre pregação. Exatamente. E na graduação eram 2, 3 aulas por semana ao longo de um semestre. Então, pastor Emilson, depois vamos conversar nos bastidores, pastor Lucas, Josué, pastor Bruno, para encontrar uma outra data, porque eu acho que pelos comentários, os irmãos estão dizendo, olha, que aula maravilhosa. É porque eles só viram a introdução, né? 1 hora. Mas há muita coisa que pode ser feita, pastor Emilson, e o senhor tem experiência nessa área, para que os púlpitos melhorem. Tem uma senhora que escreveu aqui o seguinte, ó, eu prego faz 20 anos, e hoje eu aprendi muita coisa que não sabia. Veja que coisa impressionante. Então, realmente, Lucas, temos que voltar com esse tema. Esse é um dos temas que precisa voltar. E se o pastor Emilson estiver disposto, vamos encontrar uma data. Porque os irmãos estão querendo aqui. Ó. Olha aqui, ó, Francis Santos falando, não vi o tempo passar. Obrigado, diz a Cláudia, pela oportunidade de conhecer mais esse assunto maravilhoso. A Sueli, bênção pura sem medida. Então, os comentários são muito positivos. E isso indica que esse tema caiu para suprir uma necessidade muito grande da igreja local. Porque quem está escrevendo aqui, pastor Milson, são homens e mulheres líderes da igreja, que tocam a igreja, que pregam, o senhor falou, 170 cultos ao longo do ano. É muita coisa, né? Precisam de instrução. Mais uma vez, muito obrigado. E acho que agora podemos encerrar com uma oração. Você que está em casa, você pode fechar os olhos agora para a gente fazer uma oração? Obrigado, nosso Deus, por esse momento precioso, onde recebemos instruções muito importantes sobre o púlpito, sobre a pregação. Obrigado pelo ministério do pastor Emilson, abençoa a ele, a esposa, o filho, os netos, dá-lhe sempre saúde, disposição, motivação, para que continue nos ajudando, nos inspirando a que os púlpitos alimentem a igreja, as pessoas, preparando o povo para a vinda do Senhor. Dê-nos a seguir um bom descanso e um bom restante de semana, já se aproximando do sábado. É a nossa oração hoje, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, amigos. Até a próxima. Boa noite, amigos. Foi um prazer. Até o nosso próximo encontro. Identidade e missão. Um abraço. Deus abençoe todos vocês.